10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Texto muito conhecido de todos nós, uma parábola que traduz muito bem o espírito cristão, o que é ser cristão, o que é ser um cristão, um crente em Jesus, é muito bem traduzido por essa parábola, a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. E o Senhor Jesus, na sua última oração intercessória, suplicou ao Senhor uma coisa a favor dos seus discípulos, que eles fossem santificados na verdade. E a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos nesse momento com a Tua palavra, que ela alcance os lugares mais profundos do nosso ser, que ela, como uma espada que corta dos 2 lados, possa penetrar no mais profundo do nosso coração. E como palavra de Deus, uma boa semente para produzir a vontade do Senhor, produzir em nós a Tua vontade e um comportamento que lhe seja agradável. Fala conosco nessa noite. Não leve em consideração, ó Deus, as nossas falhas e limitações, mas dá-nos a Tua graça,
derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua bênção. É o que nós te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Hoje pela manhã nós estudamos aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, e foi um momento assim muito especial da palavra de Deus, quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, e na sua última viagem missionária, é o final da terceira viagem missionária, e ele termina essa viagem missionária indo para Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, chegando à cidade de Tiro, a comunidade de irmãos da igreja cristã, que sabia quem era o apóstolo Paulo e, consequentemente, o amava, movidos pelo Espírito Santo, eles começaram a pedir a Paulo que não fosse para Jerusalém. Como que dizendo, Paulo, o Espírito Santo que se move aqui entre nós, no seio da comunidade, o Espírito Santo nos revela que te aguarda muito sofrimento e muitas dores em Jerusalém. Não vá para Jerusalém. E ele, resoluto, caminha em direção a Jerusalém, chega na cidade de Cesareia, e ali na cidade de Cesareia, de um modo mais contundente e de uma forma espetacular, o profeta Ágabo, que desce de Jerusalém, chega ali na cidade de Cesareia, pega o cinturão do apóstolo Paulo, amarra as próprias mãos, amarra os pés, e manietado ele diz, assim diz explicitamente o Espírito Santo, assim farão os judeus com o dono desse cinto, e o entregarão, e eles o entregarão nas mãos dos gentios. Os irmãos, diante daquela revelação de Deus, aquela manifestação sobrenatural do Espírito Santo, começaram a suplicar a Paulo, por favor, não vá para Jerusalém. E Paulo, então, dá-lhes uma resposta, e nessa resposta ele traduz quem é Jesus para ele. Quem é o Senhor Jesus para ele quando ele diz, por que vocês estão chorando, compungindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas a sofrer, mas inclusive a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Jesus era o centro da vida de Paulo. Toda a sua existência, todo o seu ser, todo o sentido da sua vida estava centrado nesse amor, nessa entrega, nessa rendição ao Senhor Jesus. Ele chega ao ponto de dizer que todas as coisas que ele havia recebido e todas as coisas que ele havia conquistado, ele perdeu tudo por causa de Jesus. E não sentia nenhum pesar e nenhuma dor, muito pelo contrário. Ele considerava todas aquelas coisas perdidas como esterco, diante da sublimidade, do conhecimento, da amizade, da comunhão, da salvação, da redenção que ele havia encontrado no Senhor Jesus. Jesus era o centro da existência de Paulo. Era a coisa mais importante para a vida dele, era o Senhor Jesus. E pensando nisso, e lendo essa parábola, eu gostaria muito que nós entendêssemos que a fé cristã, não fé no sentido de crença, mas no sentido de tudo aquilo que faz ser quem nós somos, ela não possui apenas um pêndulo, mas ela se equilibra nessas duas coisas. Amor a Deus
e amor ao próximo. Fazer de Deus, de Jesus, o centro da nossa vida e o centro da nossa existência, mas também descobrir em Deus, por Deus, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, o quanto o ser humano, o nosso próximo, nos é caro e nos é importante. E essa parábola ela surge a partir de uma abordagem que é feita a Jesus. Jesus sofria muitas abordagens e muitos questionamentos, e questionamentos teológicos difíceis de serem respondidos numa tentativa de desmoralizá-lo, numa tentativa de embaraçá-lo, de deixá-lo numa situação constrangedora, colocando em xeque a sua capacidade de mestre e a sua capacidade de ensinar. E assim acontece. É daí que surge essa parábola. Um escriba, intérprete da lei, um homem versado na lei de Deus, que tivera a sua vida separada, única e exclusivamente para poder ler e estudar a lei de Deus, entender a lei de Deus, a revelação de Deus através da lei. Era um homem versado, era um homem muito bem fundamentado. E diz Lucas aqui na sua narrativa, a partir do versículo 25, que certo homem, intérprete da lei, se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe responde: você é um intérprete da lei, você é um mestre da lei. O que é que a lei diz? O que é que ela ensina? O que é que ela fala a respeito disso? Como interpretas? E esse escriba era realmente versado. Ele tinha realmente uma iluminação e um entendimento acima da média. E ele vira para Jesus e dá todo o resumo da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, amarás Deus com todo o teu ser, com a sua energia física, com a sua capacidade intelectual, com todas as suas emoções, com todo o teu ser, amarás o Senhor teu Deus. De todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças e com o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vira para ele e diz: mas por que você me perguntou? É isso aí. Faz isso e viverás. Ele vira para Jesus e pergunta: quem é o meu próximo? E a pergunta que ele faz, quem é o meu próximo, é uma dúvida real. Ele não está fazendo mais uma pegadinha com Jesus. Porque na cabeça do judeu, e a gente lendo a Bíblia fica isso muito claro, é uma das coisas que Paulo também vai falar, na cabeça do judeu, o próximo é um descendente de Abraão, é um filho de Abraão, é um israelita, é um judeu. Então, na cabeça do judeu, o próximo era outro judeu. Fora da nação judaica, fora do povo Israel, fora da descendência de Abraão, segundo a carne, não era próximo. Não podia ser sequer considerado. Um povo extremamente etnocêntrico,
xenófobo e que não considerava os outros seres humanos que estivessem fora da comunidade de Israel como próximo. Amar o próximo era amar o judeu. Amar o próximo era amar a sua nação. Amar o próximo era amar o seu próprio povo. E odiar os demais. Quem é o meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano para explicar para aquele intérprete da lei essa ideia de quem é o nosso próximo. Mas antes de falar um pouco sobre a parábola, nós devemos nos lembrar que quando Deus nos criou, na criação, no jardim do Éden, nós tínhamos plena e perfeita comunhão com Deus. Deus era o centro da nossa vida, a nossa referência. O ser humano tinha em Deus a fonte de inspiração, fonte de alegria, num relacionamento, numa comunhão plena com Deus. A ideia do jardim do Éden é a ideia de uma vivência plena na presença de Deus. Viver no jardim do Éden era viver plenamente em comunhão com Deus. Era pleno, não havia barreiras, não havia interposições entre essa comunhão, esse relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. A Bíblia chega a dizer que naqueles dias Deus vinha todos os dias para estar junto do homem, para se relacionar, para ouvir as histórias, as novidades, as descobertas, um relacionamento perfeito. Paz, alegria, harmonia, felicidade na relação com Deus, mas também na relação com o outro, na relação com o próximo. Naquele jardim, no Éden, a comunhão era plena com Deus e também com o nosso próximo. Mas a partir do momento que entra o pecado na nossa história, que nós chamamos de queda, de uma ruptura com a vontade de Deus, quando o ser humano deliberadamente vira as costas para Deus, essa comunhão com Deus ela é rompida e essa comunhão com o nosso próximo também é quebrada. A comunhão tanto vertical quanto horizontal, ela é maculada, ela é quebrada. E a gente percebe isso em duas perguntas. A primeira é a pergunta que Deus faz para Adão quando ele se esconde de Deus. Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse. Adão, onde estás? Por que foges? Por que te ocultas? Por que não vens à minha presença? É uma revelação clara de que alguma coisa havia acontecido e havia se interposto nessa comunhão do ser humano com Deus. E a outra pergunta, que mostra que essa comunhão horizontal entre nós e o nosso próximo, nós e o outro, ela foi quebrada, foi quando Deus pergunta para Caim, onde é que está o teu irmão? Ali, naquele momento, evidencia a ruptura e o quebrar dessa comunhão do homem, do ser humano, com o seu próximo. Aquilo que de melhor Deus havia colocado em nós, ali se perdeu. A alegria da comunhão, a alegria dos relacionamentos de uns com os outros, porque não tem nada que alegra mais o nosso coração do que os nossos relacionamentos. Não tem nada também que entristece mais o nosso coração do que os nossos relacionamentos quando são quebrados.
Ali então o homem é lançado nesse desespero. Perdeu a comunhão com Deus e perdeu a comunhão com o seu próximo. Aí vem Jesus, no plano redentivo de Deus, para restaurar essa comunhão, para restaurar a nossa comunhão com Deus, mas também restaurar a nossa comunhão com o nosso próximo. Nós ficamos doutores na primeira parte. Nós nos esmeramos, entendemos perfeitamente, nos entregamos e buscamos um relacionamento íntimo de comunhão com Deus, mas nos esquecemos que a obra redentiva, ela implica também no restabelecimento, no redescobrimento não apenas de Deus, mas também no descobrimento e redescobrimento do outro. Aí nós ficamos com uma fé capenga, uma fé que não se equilibra perfeitamente. Porque se nós lermos as cartas de João, ele vai dizer que é impossível alguém dizer que ama a Deus, a quem nunca viu, e ao mesmo tempo odiar o seu irmão. E odiar, segundo a Bíblia, é muito mais do que esse desejo de matar, é muito mais do que simplesmente desejar mal. Odiar, segundo a Bíblia, é aborrecer, é desprezar, é não levar em conta, é não considerar. Quando nós fazemos isso com o nosso próximo, nós o odiamos. E aí nós perdemos de vista a perspectiva da obra redentiva de Deus e da obra redentiva do Senhor Jesus. Jesus veio para nos reconciliar com Deus e com o nosso próximo. Jesus veio para fazer acontecer na nossa vida e no nosso coração isso que a lei nunca conseguiu. Ninguém é capaz de amar por força da lei. Ninguém é capaz de manter um casamento pleno, abençoado, pela obrigação de não poder se separar, pelo amor de Deus. A lei, ela não transforma o nosso ser, não transforma o nosso coração. Se a lei fosse capaz de fazer isso na nossa vida, que o intérprete está interpretando bem, entendendo bem, mas não conseguindo praticar, se a lei conseguisse fazer isso na nossa vida, diz Paulo, que foi em vão a morte de Jesus. Jesus morreu para operar uma transformação dentro do nosso ser. Jesus morreu para fazer na nossa vida, no nosso coração, no âmago do nosso ser, uma coisa que a obrigação da lei jamais conseguiu fazer. A lei conseguia levar ao entendimento intelectual da importância de amar a Deus, de amar o próximo, mas ela não conseguia transformar isso numa realidade transformadora, restauradora, essa capacidade de descobrir Deus, relacionar com Deus, mas também relacionar com o nosso próximo. Por isso que a pergunta desse homem, ela é extremamente atual. E ela é extremamente procedente. Como é que eu posso viver a vida de Deus? Como é que eu posso viver como Deus quer que eu viva? Como é que eu posso desfrutar da vida eterna? Porque vida eterna é vida com Deus, é vida de Deus que borbulha dentro de nós. Morte eterna aconteceu no dia em que nós nos apartamos de Deus. A partir do momento que o ser humano, através do nosso Pai,
vira as costas para Deus, todos nós morremos. Morte eterna é viver longe de Deus, longe do amor de Deus e da graça de Deus. Mas vida eterna é viver com Deus, para Deus, num relacionamento com Deus. Então, quando o intérprete está perguntando para Jesus como é que eu posso viver a vida eterna, como é que eu posso receber a vida eterna? E eu insisto no ponto que vida eterna não é somente para depois que a gente morre. Jesus diz que aqueles que creem nele, que abrem o coração para viver aquilo que ele propõe, num relacionamento íntimo e pessoal com ele, rios de águas vivas borbulhariam de dentro do seu interior. Então, vida eterna não é uma coisa para ser vivida depois que eu morrer. Porque vida eterna, na perspectiva bíblica e numa boa interpretação, ela acontece a partir do momento que eu passo a ter comunhão com Deus. Eu posso viver a vida eterna de Deus já, agora, nesse momento. E é isso que o homem está perguntando. Eu cumpro a lei, eu entendo a lei, eu vivencio os mandamentos, mas não tenho a vida de Deus. Eu não tenho a alegria de Deus. Isso não acontece na minha vida, no meu coração. Porque isso, irmão, só pode acontecer mediante o milagre da fé em Jesus, que nos reconcilia com Deus e também nos reconcilia com o nosso próximo. A beleza da vida de Deus, a vida eterna que pode ser vivida agora, é quando nós temos o nosso relacionamento restaurado com Deus e o nosso relacionamento restaurado com o nosso próximo. Quando nós descobrimos também o amor, a comunhão, a alegria de amar e de respeitar o nosso próximo. Aí é que entra a parábola. Depois desse pano de fundo, Jesus conta então a parábola do bom samaritano, que nós acostumamos chamar a parábola do bom samaritano. Quem são os personagens da parábola? Toda leitura da parábola, de uma parábola, deve começar por aí. Quem são os personagens da parábola? O viajante, aquele que desce de Jerusalém para Jericó, o salteador, que está à espreita, o sacerdote, o levita e o tal do samaritano. Esses são os personagens que dão vida para essa parábola. E Jesus, então, começa a contar a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Eu li alguns comentaristas, e eles são unânimes em dizer que aquela estrada, aquela descida de Jerusalém até Jericó, era uma das mais perigosas estradas que existia para alguém poder passar. Só uma pessoa muito imprudente passaria sozinho naquela estrada. Geralmente eles passavam juntos, passavam em caravanas, ou passavam apoiados em grupos, um protegendo o outro. Mas o interessante é que esse homem desce sozinho. Ou seja, esse homem não segue os padrões que nós estabelecemos para poder ajudar alguém. Ele não cumpriu o que deveria cumprir, ele não se resguardou,
ele não foi previdente, ele não poupou, ele não se preveniu. Ele ou é inocente, ou é displicente. Mas não importa, gente. O que Jesus está dizendo é que não importa. O que Jesus está dizendo é que ele é um ser humano. Ele é uma pessoa humana, criada à imagem e à semelhança de Deus. E que, como ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, é meu próximo, é meu semelhante, e que nessa obra redentiva de Deus, de Jesus, eu descubro esse ser humano. Eu passo a perceber esse ser humano. É tão interessante essas coisas, né? Que um dia eu estava na livraria do Manelão. Eu não sei quantos se lembram aqui do Manelão. Quem se lembra do Manelão? Era uma das poucas livrarias universitárias que tinha aqui na cidade de Anápolis. Eu estava lá e conversando com ele, olhando uns livros, aí surge a história, aquela história infantil, alguém conversando lá com ele, eu ali participando, surge a história infantil da formiga e da cigarra. Que a formiga é trabalhadora, que a formiga é previdente, que a formiga poupa no verão, para quando chegar o inverno não passar aperto, e que a cigarra é um bom vivan, que fica no verão, ao invés de trabalhar, ao invés de poupar, ela fica cantando. E quando chega na hora do aperto, ela não tem. E eu lembro como se fosse hoje o Manelão falando, gente, essa história infantil é de uma maldade sem precedentes. Ela, na sua essência, na sua raiz, ela é maldosa. Porque você condiciona a sua ajuda ao outro aquilo que ele fez, e não a necessidade, e não ao fato de ele ser um ser humano. Eu queria pontuar isso, que esse viajante, esse homem que desce de Jerusalém para Jericó, ele não é prudente, ele é imprudente. Ele não faz o que deveria fazer. E, infelizmente, acontece com ele o que todos imaginavam que poderia acontecer. Ele é assaltado. Esse é o primeiro personagem. E Jesus está dizendo que esse personagem imprudente, desprevenido, desorganizado, numa situação de dificuldade, semi-morto, ele precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus através da vida de alguém. A misericórdia de Deus alcança alguém, não é de uma forma etérea, mas a misericórdia, a bondade de Deus abraça alguém através de outra pessoa, como nós, como eu, como você. Ao longo da minha história de vida, eu tenho na memória algumas pessoas que me foram muito importantes, mas muito importantes mesmo, que ao invés de julgar a minha história, que não era muito boa, a minha história de vida, elas me estenderam a mão, me apoiaram e me incentivaram. Algumas me humilharam. Algumas disseram, seu pai não leu a cartilha, seu pai não fez o dever de casa, por isso que vocês vivem do jeito que vivem. Eles não estavam mentindo. Mas a outros não importou se meu pai fez ou não o dever de casa, se ele foi irresponsável ou não. Eles olharam simplesmente para pessoas que precisavam da bondade e da misericórdia de Deus e foram bondosos e misericordiosos.
E esses eu os trago gravado no coração e na memória num sentimento de gratidão muito grande. É o viajante, que é imprudente, que passa por um lugar que não deveria passar e, consequentemente, sofre as consequências do seu ato, dos seus atos, mas que, segundo Jesus, ele precisa, como ser humano que é, ser objeto da bondade e da misericórdia daqueles que amam a Deus. Depois vem os salteadores. Essa é a parte mais triste que eu tenho que dizer para vocês. O mal é uma realidade. Infelizmente, o mal é real. É com muita dor na alma e no coração que eu tenho que dizer isso. Infelizmente, o mal é uma realidade. E ele também se manifesta através de pessoas. Assim como a bondade é uma realidade, e ela também se manifesta através de pessoas, mas o mal é uma realidade. O salteador, ele é sem misericórdia, sem compaixão. Ele é a marca daquele que não ama a Deus, que não foi alcançado por Deus, que não foi redimido pela graça e pela misericórdia de Deus, porque ele só pensa no outro para extrair dele proveito. O salteador é um abusador. O salteador é instrumento do mal. O salteador, ele transforma o mal numa realidade palpável. Quem dera que o mal fosse apenas intelectual, filosófico, mas infelizmente ele é uma realidade. E de vez em quando nos alcança, porque nós vivemos num mundo, segundo Jesus, um mundo que jaz no maligno. Que o príncipe deste mundo é o maligno, que o príncipe deste mundo é o príncipe das trevas, é o príncipe da maldade. E como foi doloroso, viu, Nina? A gente estava passeando, maravilhoso lá em Portugal, lugar bonito, comida maravilhosa, esplêndida, tudo muito bom. Deus nos abençoou naquele lugar maravilhoso. De repente eu recebo lá a mensagem da Nina: pastor, eu fui assaltada. A Nina mora no Filóstromo, é nossa irmã, filha de uma viúva, mora com a mãe, tem poucos recursos e mesmo assim o mal a alcança através de salteadores. Pastor, eu fui assaltada, o assaltante me agrediu, puxou minha bolsa, eu segurei a bolsa, ele puxou, ele me jogou no chão, eu bati a boca no chão e quebrei meu dente. O salteador é outro personagem dessa história, para evidenciar que, infelizmente, nós vivemos num mundo de maldade. O mal é uma realidade. E a realidade do mal se manifesta nessa parábola, num primeiro momento, através do salteador, que pensa no outro para subtrair, que pensa no outro para se aproveitar, que toma, que espanca, que machuca e larga lá semi-morto jogado. É o mal. Explícito, cruento. Mas o mal, segundo a parábola, infelizmente não está apenas com o salteador. O mal está dentro do templo. O mal está também no coração do sacerdote. Porque o sacerdote, ele não espanca, ele não assalta, mas ele não ajuda.
E ele não ajuda por causa da religião dele, por causa da fé dele. Ele fala em Deus, ele ama a Deus, conhece a lei de Deus como ninguém, mas esse conhecimento, essa capacidade analítica, descritiva das coisas de Deus, não lhe transforma a alma e o coração. Ele é tão mau quanto o salteador, que toma, espanca e deixa semi-morto. Porque ele passa ao largo, ele não se interessa, ele não se importa. Não me diz respeito, não posso me envolver, vai me contaminar. É doloroso. Mas o mal está dentro do templo, o mal está também na pessoa do sacerdote, nessa parábola que Jesus está dizendo. O sacerdote que proclama os valores do reino de Deus. O sacerdote que é chamado para fazer a mediação entre o povo e Deus, ele não se importa com o povo. Ele se importa com ele. Ele não foi redimido, ele não foi restaurado. Porque ele descobriu Deus, mas não descobriu o próximo. A obra não se completou na vida dele. Conhecia a lei de Deus, a doutrina, o credo, a confissão, era capaz de recitar longos trechos sagrados de cor e salteado, mas dava mais valor à sua doutrina, ao credo, à confissão, do que ao próximo, do que ao ser humano. É uma religiosidade maligna. Não é transformadora. Não é a proposta de Jesus. E o duro que esse mal, ele é sutil, ele é disfarçado, ele é enganoso pelo discurso religioso, mas é mal. E Jesus está mostrando isso. E o pior de tudo, esse mal é praticado em nome de Deus, que pinta a face de Deus, não como do Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas de um Deus mau. Um Deus mau. É um mal sutil. Aí vem o levita, né? Nós hoje, no mundo gospel, chamamos os levitas, os ministros de louvor, os que cantam, o que faz o serviço do templo. É esse que louva a Deus, adora a Deus, trabalha para Deus, faz as coisas para Deus, mas é completamente indiferente à situação do outro, à dor do outro. É indiferente, também passa ao largo, ele não se importa. O mal é uma realidade, às vezes explícita, visível, cruenta numa pessoa assaltada, machucada, espancada, roubada, violentada, abusada, mas às vezes o mal se manifesta de uma forma sutil, num discurso religioso que vem do templo e de pessoas extremamente religiosas. Mas eu queria lhes dar uma boa notícia também, que a bondade também é uma realidade e se manifesta muitas vezes de onde menos se espera. Esperava-se que a bondade e o socorro viesse do sacerdote. Essa era a expectativa normal. Ele é um religioso, ele fala em nome de Deus, ele está todos os dias na presença de Deus, ele está todos os dias no templo. Esperava-se que o ato de bondade, de socorro, de misericórdia, misericordioso, viesse dele, que tem o discurso correto.
mas dele não vem bondade. Se não vem do sacerdote, pelo menos que viesse do levita. Mas também não vem do levita. O ato de bondade e de misericórdia vem exatamente daquele que menos se esperava. O mais odiado, o mais desprezado ser humano para o judeu era o samaritano. E é exatamente do samaritano, essa mistura de raças, porque o judeu odiava o samaritano, porque o samaritano não manteve a pureza da raça. Ele se misturou com outras raças. E por isso o judeu odiava o samaritano. O judeu odiava o samaritano porque o samaritano ele não era doutrinariamente ortodoxo. Ele era imperfeito nas suas doutrinas. Mas é exatamente desse ser, odiado, desprezado, misturado racialmente, miscigenado, doutrinariamente imperfeito, incorreto, mas que tinha bondade dentro do seu coração. Aí Jesus disse, esse aí ama a Deus e ama o seu próximo. Porque ele vê aquele homem caído. Ele é um comerciante. Quem entende um pouquinho, né, de negócios, de trocas, o comerciante, ele vive nas relações, né, ali de trocas, obter lucro. Ele é um comerciante. Mas não coloca o seu comércio e o seu lucro acima da dignidade, da necessidade e de um ser humano que está necessitando da sua ajuda e da sua misericórdia. Diz o texto bíblico, e tudo é muito significativo na parábola, é que ele vê o homem caído, semi-morto, ele se aproxima daquele homem, né, toma-o nos seus braços, trata-lhe as feridas, ou seja, pensa-lhe as feridas. Ele olha para as feridas não com nojo. Ele olha para aquele homem semi-morto, machucado, ensanguentado, cheio de feridas. Ele não tem nojo daquele homem, não tem nojo daquele ser humano e das suas feridas. Ele trata as suas feridas. Pega do seu vinho como forma de asepsia, despeja o vinho naquelas feridas, para tirar e queimar ali as bactérias. E depois derrama azeite para refrescar. E amarra aquelas feridas. Pega o homem no seu colo. Coloca ele sobre o seu animal. Leva para um hotel. Paga a estadia. Todas as despesas. Ele é comerciante. Paga todas as despesas. E diz para o dono da estalagem, cuida dele. Se o dinheiro que eu deixar aqui não for suficiente para os cuidados, quando eu voltar, eu te pagarei o restante. É como se na parábola Jesus estivesse dizendo, eu vou, você me conhece, vou voltar por esse caminho. E quando eu voltar, ele já terá ido. E se ele deixar uma dívida, além do dinheiro que eu estou dando, quando eu chegar aqui eu te pago o restante. Aí Jesus disse que isso é amor ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo, é tratá-lo com misericórdia. Um comentarista, e já ouvi, tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, ele diz
aqui à guisa de conclusão, que para o salteador, ele olha para o outro e pensa no outro de forma interesseira. Ele olha para o outro e já imagina o que ele vai obter daquela relação, o que ele vai subtrair, o que ele vai alcançar. Numa frase curta: o que é teu é meu. Eu olho para você e penso em você, não como você, como ser humano, como meu próximo, geração de Deus, imagem de Deus, mas eu penso em você como aquilo que eu posso obter. O que é teu é meu. E o sacerdote, o levita e o religioso é aquele que diz: o que é meu é meu. Eu lutei por isso, eu conquistei, eu fiz o dever que eu deveria fazer, é meu, é meu. Deus me deu, então o que é meu é meu. Mas esse que tem o coração de Deus, o coração de Jesus, é aquele que é capaz de dizer: o que é meu é também teu. Amém? Essa é a grande prova do cristianismo. Isso é ser cristão. É quando a gente enxerga o outro nessa perspectiva. O que é meu é teu. Eu sou teu. E como é bom quando a gente descobre isso. Como é libertador e abençoador quando a gente descobre isso no casamento. Que nós não nos casamos para obter do outro. Que nós não nos casamos simplesmente para ser alimentado, né? Ou pensar no outro para arrancar e para sugar dele. Mas quando a gente entende como cristão, como servo de Deus, e você olha para o outro, eu olho para a Márcia, Deus o sabe, e consigo pensar: o que é meu é teu, eu sou teu. Olhar para os meus filhos, nessa percepção: eu sou de vocês. O que eu sou, o que eu tenho, pertence a vocês. Olhar para os meus irmãos da igreja nessa perspectiva também. Eu sou teu. Eu não me pertenço. Eu não sou o centro da minha existência. Eu não existo para mim mesmo. Deus não me criou para mim mesmo. Deus me criou para Ele e para o meu próximo. E quando eu vivo assim, do jeito que Deus quer, essa vida de Deus, essa vida eterna, ela borbulha dentro do nosso coração e dentro do nosso ser. Amém? Bom mestre, o que eu vou fazer para viver a vida eterna? Ama a Deus, ama o teu próximo. O mal nunca vencerá o mal. O mal não se vence com o mal. A palavra de Deus diz que nós não podemos pagar o mal com o mal. Porque se nós pagarmos o mal se expande. O mal se fortalece. O mal predomina. Quando alguém pratica o mal contra mim, o mal não quer apenas me ferir, não quer apenas me machucar, mas ele quer entrar dentro do meu coração. O mal não quer apenas me machucar, mas ele quer me transformar num ser maldoso, endurecido pelas experiências más e dolorosas.
Por isso que Jesus, por isso que Paulo, por isso que a Bíblia diz que o mal não se paga com o mal. Sabem como é que se vence o mal? É pelo amor, pela misericórdia e pela compaixão. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar?